Você já parou para pensar como que um grupo pequeno, sem dinheiro, sem poder político, sendo perseguido, conseguiu mudar o mundo inteiro? Seja bem-vindo ao livro de Atos dos Apóstolos. Eu tô aqui para te ajudar a entender a Bíblia de maneira descomplicada e totalmente gratuita. Por isso, se você gosta desses vídeos, já curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós vamos estudar profundamente o livro de Atos. A primeira coisa que você precisa saber para se tornar um expert em Bíblia é que a Bíblia tem diversos gêneros literários. Então você vai ter trechos poéticos, que realmente são uma poesia ou uma canção. Você vai ter trechos proféticos, que está dizendo algo sobre o futuro. Você vai ter trechos, muitas vezes, apenas históricos, narrando algum fato. E o ponto-chave está aqui. Muitas pessoas, e até mesmo posso dizer que as heresias, elas nascem de pessoas que querem dar um sentido ao texto, a qual ele originariamente não tem aquele sentido. Por exemplo, você querer pegar um texto poético e querer dar um sentido profético naquilo. E por que isso é importante? Porque antes de você ler qualquer livro da Bíblia, é fundamental que você entenda qual é o gênero literário que está naquele capítulo, naquele livro, naquele versículo que você está lendo. E qual é o gênero do livro de Atos? Em sua maioria, ele é uma narrativa. O livro de Atos, ele conta a história, a missão de Cristo e a continuação da missão da igreja. Mas o livro de Atos, ele além de ser uma narrativa, ele tem propósitos teológicos. Lucas, já adiantando, que é o autor do livro de Atos, ele teve o propósito de ensinar coisas ali através da narrativa. Então ele traz uma história com um fundo teológico, um fundo de ensino, uma base ali da teologia paulina, porque Lucas era um discípulo ali de Paulo, e então você vai ver um livro contando histórias, mas com o propósito de nos ensinar algo precioso que nós vamos aprender ao longo dessas aulas. Vamos lá para a autoria do livro de Atos. Como eu já disse aqui, o autor do livro de Atos é Lucas. Lucas, para você nunca mais errar numa gincana bíblica da sua igreja, Lucas, ele não era um dos 12. Muitas pessoas falam como se Lucas fosse um apóstolo, um dos 12. Ele não era. Quando você vê ali os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, como Mateus, Marcos e João eram apóstolos, às vezes as pessoas já colocam Lucas no combo, mas ele não era um dos 12. Lucas era apenas um discípulo, mas ele não era um apóstolo. Lucas também ele era médico. Então os livros de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas, que está ali nos 4, quanto o livro de Atos, você vai perceber uma riqueza em detalhes. Lucas, ele prestava muita atenção nos milagres de Jesus. Lembrando que o livro de Lucas em si, ele foi escrito com Jesus na terra. Agora o livro de Atos, Jesus já tinha sido levado aos céus. Então Lucas, quando escreve o Evangelho, ele observava muito os milagres de Jesus. E agora no livro de Atos, você percebe também uma riqueza de detalhes de Lucas. Quando ele vai escrever sobre aquela história de Eutico, o menino que morreu porque estava sentado na janela e dormiu no meio de uma pregação. Quem nunca fez isso? Imagina se fosse nos dias de hoje, né? Todas as vezes que a gente tirasse um cochilinho ali daquele cansaço na igreja, a gente tombasse e morresse. Paulo depois ressuscitou ele, só um spoiler. Mas Lucas conta como as lâmpadas estavam acesas naquele lugar. De tanto que Lucas, ele tem uma riqueza, ele é muito observador diante disso, acredito também que por sua profissão de ser médico. Então você vai perceber nas obras de Lucas uma riqueza de detalhes. Qual foi a época que Lucas escreveu esse livro? Quanto à data aproximada dos escritos do livro de Atos, você tem ali que provavelmente foi por volta de 62 depois de Cristo. Tem alguns tipos de estudos que identificam as datas que foram escritos determinados livros. De imediato você não precisa saber quais são esses tipos de estudo. Mais uma vez, se você quiser aprofundar, fique à vontade. Mas aqui o nosso foco é esmiuçar o livro de Atos em si, mas para você saber, então, ali tem por volta, como Lucas não cita a perseguição que ocorreu ali por Nero, se presume que foi ali por volta de 62 depois de Cristo. Agora, quanto ao local, nós já não sabemos exatamente onde Lucas escreveu esse livro. A gente vê quando olha para as cartas paulinas que é fácil identificar o local onde Paulo escreveu algumas cartas, como por exemplo em prisões. Agora aqui no livro de Atos não se sabe ao certo onde, mas se sabe
para quem foi escrita essa carta. E o destinatário dessa carta é um homem chamado Teófilo. Existem diversas teorias, e já te adianto que na teologia, para cada pessoa, para cada versículo, vão existir muitas vezes diversas teorias. E quanto a Teófilo não é diferente. Tem pessoas que dizem que Teófilo era um homem que era o Senhor, né? Ou seja, Lucas era escravo de Teófilo, e então Teófilo foi um homem que libertou Lucas da escravidão ali, deu a carta de alforria para ele, né? Mas como a Bíblia não diz nada sobre isso, nós não vamos tomar nenhum partido. A única descrição que a Bíblia dá para Teófilo, o próprio Lucas chamando ele, é excelentíssimo. Então sabe-se que Teófilo era um homem de um cargo alto, era um homem, às vezes um oficial, um homem de elevada posição, mas pelo jeito de Lucas escrever a carta, Teófilo não era o exclusivo destinatário. Se percebe que é um livro que seria lido por muita gente. Inclusive, uma curiosidade que eu me esqueci de falar, você sabia que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, na verdade, eles foram ali separados, né, principalmente por motivos acadêmicos, para a gente conseguir entender melhor, para a gente conseguir separar melhor, mas muitos teólogos chamam os dois livros de livro Lucas-Atos. Lucas-Atos. Por quê? Se entende que foi escrito num rolo só. E então se separou ali para a gente conseguir academicamente entender melhor, ter essa divisão mais específica. Qual que é o conteúdo, Priscila, do livro de Atos antes da gente finalmente entrar em Atos capítulo 1? Eu quero que você imagine, para facilitar para você, como se fosse as 4 perguntas de Teófilo que Lucas vai responder nesse livro. É como se Teófilo estivesse num bate-papo ali, num cafezinho com Lucas e fizesse 4 perguntas para ele. Lucas então vai responder essas 4 perguntas no livro. Claro que isso é só uma coisa lúdica para a gente tentar aprender melhor. A primeira pergunta que Teófilo faz nesse café é: como os gentios passaram a participar da salvação relacionada a Israel? Então a primeira pergunta que Atos vai responder é: como que os gentios, nós, aqueles que não são judeus, todo o povo que não é judeu, começou a participar desse negócio chamado plano de salvação, sendo que Jesus veio para Israel? Atos vai nos responder isso e a gente vai aprender isso ao longo dessas aulas. A segunda pergunta: como o judaísmo estendeu-se para uma nova estrutura chamada agora igreja? Como então uma seita judaica, e aqui entenda seita não do modo pejorativo, mas seita no sentido de reunião, de agrupamento, como a seita judaica se transformou nessa nova estrutura chamada igreja? A terceira pergunta: como o ministério de Jesus pode continuar através dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dessa comunidade chamada igreja? E quarta e última pergunta desse café é como os primeiros discípulos lidaram com as oposições. E como que eles nos ensinam a lidar com essas oposições que vamos encontrar na pregação do Evangelho? E todas as respostas dessas perguntas nós vamos encontrar a partir de agora. Feita toda essa introdução, vamos propriamente agora para o capítulo 1 do livro de Atos. O versículo 1 diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, olha aqui ele dando a destinação do livro para Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Nesses 2 primeiros versículos, você tem essa primeira parte do livro de Atos, que é a exaltação de Jesus. Jesus aqui, então, estava cumprindo a sua missão. Jesus tinha acabado ali os seus 3 anos de ministérios e tinha sido assunto. A palavra assunto quer dizer levado aos céus. E no versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, então, se apresentando depois da ressurreição aos seus discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Pausa aqui para algo muito importante. Lucas está dizendo que a ressurreição de Jesus ali na época teve provas incontestáveis. Se você estudar hoje na legislação brasileira, no direito brasileiro, uma prova incontestável é muitas vezes, na maior parte das vezes a que tem mais peso, são feitas de testemunhas oculares.
Pessoas que viram aquela situação têm um peso muito grande no conjunto probatório de um processo. Então, por exemplo, se eu como advogada escrevo toda uma petição inicial, faço toda uma contestação bonitinha ali, chega no dia da audiência, a testemunha vem e fala tudo ao contrário do que está escrito ou então do que aconteceu, você sabe que ali os documentos, as provas não vão ter um peso tão grande quanto uma testemunha ocular. O que Lucas está falando aqui é que a ressurreição de Jesus teve provas incontestáveis, ou seja, testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus sendo morto e depois Jesus ressurreto. Jesus, depois de ter ressuscitado, ficou 40 dias com seus discípulos. 40 dias ali na instrução rabínica, na instrução judaica, na cultura judaica, era o suficiente, era o tempo preparado para você ensinar, para você instruir alguém. Então Jesus fica, depois ali de ser ressurreto, Jesus fica 40 dias com seus discípulos, porque era o tempo que ele tinha para instruí-los a respeito do que eles deveriam fazer. Diz aqui no final do versículo 3 que ele ficou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Prosseguindo, então, comendo com eles, determinou-lhes imperatividade, Jesus dando uma ordem, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Outra coisa extremamente importante, você que é cristão, você precisa, desde o primeiro versículo que você lê da Bíblia, entender algo chamado o programa de Deus. Você precisa ler a Bíblia com essa mentalidade do programa de Deus. Você precisa entender que Deus é soberano, Deus predeterminou todas as coisas. Deus tem um programa, Deus tem um modus operandi, Deus tem uma forma de agir. E tudo o que aconteceu estava no programa de Deus. Por que, Priscila, que eu preciso entender isso? Porque quando você começa a entender os blocos de como Deus agiu e como Deus está agindo, fica muito mais fácil de você começar a compreender a Bíblia. Você já teve aquela sensação de, às vezes, você ler um livro, aquilo impacta muito o seu coração. Mas quando você vai conversar com alguém, ou você que prega, quando você vai pregar e você põe pra fora, você começa a falar, quando você percebe que você não falou nada com nada. Ou então você está estudando e aquilo é muito profundo, mas quando você vai tentar explicar o plano de salvação para alguém, você se embanana todo. Isso é justamente por não conseguir organizar na mente, muitas vezes, a questão do programa de Deus em blocos, separar o que foi a missão de Jesus, o que é a missão da igreja. E aqui eu tô para te ajudar a fazer isso de maneira mais clara. Então a primeira coisa que você vai entender aqui é que a primeira parte desse bloco foi o envio de Cristo Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Depois nós podemos ter aí aulas, né? Depois no livro de Mateus, nos evangelhos, sobre o propósito ali pelo qual Jesus morreu, que não foi somente a remissão dos pecados, a nossa libertação, mas foi o cumprimento de várias promessas. Deixa isso para outra aula. Mas nós temos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos que depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou ali com os seus discípulos, com os apóstolos, para poder instruí-los durante 40 dias. Então você já coloca na sua mente, Jesus morre, Jesus ressuscita, 40 dias de ensino, tá? A gente vai ver o restante agora do programa, a gente parou nesse ponto. Jesus ensinando eles durante 40 dias a respeito das coisas do reino de Deus. E no versículo 5, nesse ponto aqui do programa de Deus, Jesus dizendo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nesse período de instrução, Jesus dá uma determinação para eles. Vocês precisam ficar em Jerusalém. Por que, Priscila, que eles precisavam ficar em Jerusalém? Porque haveria a promessa da descida do Espírito Santo. Você sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e ia em alguns determinados momentos. Agora então o Espírito Santo iria ficar, iria habitar. E precisava ser em Jerusalém.
Perceba que o programa de Deus é perfeito. Deus escolhe o lugar, Deus escolhe as pessoas, Deus escolhe o horário. Aqui eu estou para fazer um parêntese na sua vida. Se você acha que você está perdido, se você acha que a sua vida não está tendo mais sentido e você está na presença de Deus, tenha confiança, porque Deus faz todas as coisas de maneira perfeita. Deus, ele não é homem para falhar. Perceba que até o local onde deveria vir a descida do Espírito Santo já estava pré-determinado. Então Jesus disse: vocês não some de Jerusalém não, porque é em Jerusalém que o Espírito Santo vai descer. Irmãos, o evangelho precisava começar em Israel. Jerusalém é a capital de Israel. O evangelho precisava começar ali em Israel, porque Cristo veio primeiro para eles. Priscila, eles rejeitaram a Jesus e por isso o evangelho chegou até nós, os gentios. Lembrando que gentios é todo o povo que não é judeu. Então ali os judeus, o povo de Israel, rejeitou Jesus. Se eles não tivessem rejeitado Jesus, o evangelho teria vindo para nós? Irmãos, eu creio totalmente que sim. Mas fazia parte do programa de Deus começar por eles, mas não era exclusivo a eles. Da onde você tira toda essa teoria, Priscila? Porque Deus olha para Abraão, o primeiro homem ali que foi responsável a organizar o povo, que ainda nem tinha o nome de israelitas ainda. Deus olha para aquele homem Abraão e fala: Abraão, em ti, Abraão representando Israel ali, em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa já estava estabelecida que o evangelho, através de Jesus, iria para todas as nações da terra, mas precisava começar em Israel. Romanos 1, capítulo 16, o apóstolo Paulo diz: o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus, o evangelho é poder de Deus. Só que ele diz, primeiro para o judeu e depois para o gentio. No programa de Deus há uma ordem de estabelecimento de como começaria a propagação do evangelho. Por isso que Jesus, ele respeita essa ordem do programa de Deus e diz: vocês precisam ficar em Jerusalém, não se espalhem, porque a promessa da vinda do Espírito vai começar por Israel. Olha a profundidade em 5 versículos do capítulo 1 de Atos. Prosseguindo aqui, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaurarás a Israel? Meus amigos, percebam uma coisa. Jesus estava estabelecendo ali a promessa do Espírito Santo e então aquele povo se preocupa com o restabelecimento, a volta da independência de Israel, a volta da glória de Israel. Você sabe que Israel era muito poderoso, era muito glorioso, era uma nação gloriosa, era um povo glorioso. E então depois, por causa dos seus erros, do seu coração duro, eles foram muito subjugados por diversas nações. Mas havia uma promessa, assim como em Isaías 49, por exemplo, uma promessa de restauração de Israel. E essa promessa, como eu disse, no programa de Deus, ela tem um tempo. Tem um tempo para que Israel fosse restaurada. Só que todas as vezes que se fala sobre restauração de Israel, estava conectada com a promessa do envio do Espírito Santo. E por isso, quando Jesus diz, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, eles dão um clique na mente. Então é agora que vai ter a restauração de Israel. Mas as coisas não funcionam da maneira que nós queremos e muito menos do tempo que nós queremos. A pergunta deles, irmãos, foi legítima. Às vezes se olha e fala, que povo ganancioso. Jesus falando do Espírito Santo e eles pensando na restauração física de Israel. Mas foi legítimo esse pensamento. Acontece que não é no tempo que eles queriam, é no tempo do programa de Deus. E só um spoiler, a restauração de Israel só vai ser completa na segunda vinda do Messias. Mas a gente vai deixar a escatologia, o estudo do fim, para outra ocasião. Acontece que Jesus responde para eles, não vos compete conhecer os tempos ou épocas. Jesus não fala para eles, que restauração que é de Israel? Não falei de restauração de Israel não, estou falando do Espírito Santo. Jesus reconhece que era uma dúvida legítima por causa das promessas dos profetas. Jesus diz, ok, é isso mesmo, mas não te compete saber o tempo que isso vai acontecer, porque isso é de exclusiva autoridade do Pai. Mas o que compete vocês a saberem agora? O que vocês precisam saber do programa de Deus agora? Vocês estão tentando adiantar algo que é lá da frente. Irmãos,
Nós hoje em dia estamos tentando fazer igual eles aqui, igual esse povo, tentando adiantar coisas lá da frente, da segunda vinda de Jesus, tentando saber se a besta é não sei quem, se é o Papa, se o anticristo é não sei quem, se é o presidente X. Não nos compete saber aqui quando Jesus vai voltar. Já teve filme 2001, 2002, 2003, 2012, que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar em não sei quanto tempo, e gente fazendo cálculo, gente... Pare com isso. Nós precisamos nos atentar qual é o plano de Deus agora. Qual é a parte do programa de Deus do já, do agora. E então Jesus vira para eles e fala assim, isso aqui não compete vocês saber. Mas sabe o que vocês têm que saber? É que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, o primeiro lugar, começando de Israel, e então vocês vão espalhar para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Jesus traz em Atos capítulo 1, versículo 8, a missão, não só dos discípulos, mas a missão da igreja. Ele diz, tem coisas que não competem vocês a saberem agora, mas uma coisa que vocês têm que saber é que o já, o agora, o capítulo do programa de Deus, que é para agora, irmãos, eu te dou um recado, desde esse dia que Jesus disse isso, até hoje aqui, em março de 2026, nós estamos parados nesse capítulo de pregar o evangelho até os confins da terra. E olha que doideira, Jesus fala isso e então Jesus é levado às alturas. Imagina, Jesus fala, vocês vão ser testemunhas até os confins da terra. Vup! Jesus é levado às alturas numa nuvem. A nuvem, muitas vezes, até no Antigo Testamento, representava ali a presença de Deus. Jesus é elevado aos céus. Essas foram as últimas palavras de Jesus ali. Ele é elevado aos céus, deixando a missão da igreja na mão daqueles homens que iriam começar o trabalho que eu e você devemos continuar. E então eles olhando com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, aparece dois varões, dois anjos ali vestidos de branco e lhes disseram, varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, do modo que vocês viram subir, ele vai voltar também. E então eles voltaram para Jerusalém, obedeceram a Jesus, voltaram do monte chamado Olival ou Oliveiras. O monte que Jesus subiu aos céus é o mesmo monte que ele vai descer na sua segunda vinda. Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. E quando ali entraram, eles subiram ali para um lugar, num cenáculo, uma reunião, ainda não era chamada igreja. Quando eles entraram, estavam todos os 11. Eu não vou ler o nome de todos aqui, mas você sabe, Pedro, Tiago, João, Filipe, estavam todos ali reunidos e começam a orar. Versículo 14, estavam perseverantes em oração. Perceba, depois de receberem uma missão de Jesus, eles vão orar. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer, depois de receber uma palavra, um direcionamento, não é buscar um curso, não é sair correndo desesperado para conseguir recursos financeiros, é oração. A primeira coisa que você faz na sua vida, quando recebe uma direção, sua vida profissional, sentimental, é orar. Esses homens reunidos agora em oração, sabendo que deles começaria a propagação do evangelho, sabendo que tinham a responsabilidade de substituição daquele que havia acabado de morrer, Judas, sabendo que precisava do grupo dos 12 completos para assim cumprir a promessa para que viesse o Espírito Santo em Jerusalém e eles começassem a propagação do evangelho, passando por perseguições, passando por açoites, por prisões. Então esses homens se reúnem e entre eles levanta um que iria começar a liderar todo esse movimento. Eu espero você no próximo vídeo para a gente começar a ver o discurso de Pedro e a escolha do 12º homem que iria fazer parte desse grande propósito de Deus. Nós vamos no próximo vídeo estudar a segunda parte do capítulo 1 do livro de Atos. Se você gostou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever e comentar a parte aqui que mais te chamou a atenção, ou até mesmo uma curiosidade que não foi dita nessa aula. Então, um beijo no seu coração e até a próxima aula em nome de Jesus.